Salve, salve família Reverbera, mano. Estamos aí no Reverbera Music e agora reverberando a educação, né? Lembrando que toda quinta-feira eu tô ao vivo não, né? Os programas são gravados, mas a gente tá na Underground Brasil TV, que é um novo jeito de fazer televisão, né? É mais legal assistir a Underground Brasil TV do que assistir esses canais abertos aí, que é ruim pra caramba, pelo menos tem cultura, né? Informação. Eu tô de férias no colégio, né? Então eu tô desfrutando aí de um mês de férias e eu tô aproveitando para assistir vários filmes que eu já havia assistido, né? Eu tô preparando algumas aulas sobre a ditadura militar que a gente vai fazer para explicar para as pessoas o que foi o período mais demoníaco da história do Brasil, de tortura, perseguição, exílio, de um governo autoritário pra caramba, né? E aí eu vou indicar alguns filmes. Você sabe o que aconteceu no Brasil a partir de 1964? Não? Bom, em 1964, o João Goulart, que era um presidente eleito assim, né? Na verdade ele era vice do Jânio Quadros, mas o Jânio renunciou com 7 meses só de governo, então ele permaneceu 3 anos no governo, então ele era presidente em exercício e ele foi votado, né? Ele foi eleito porque nessa época as eleições elas tinham, você votava no presidente e no vice-presidente, então ele foi eleito pelo voto popular. E o Jango, ele sofreu um golpe de Estado porque ele pensou em fazer umas reformas de base. E essas reformas eram reforma agrária, reforma previdenciária. Ele queria rever alguns desmandos por parte de uma elite burguesa que sempre concentra renda nesse país, né? E ele foi um cara bem interessante, né? Depois a gente pode conversar legal sobre o governo do João Goulart, mas ele tinha uma proposta de melhorar a vida das pessoas, principalmente a classe trabalhadora. E toda vez que você vai melhorar a vida do trabalhador, o inferno da burguesia quer quebrar o trabalhador para explorar cada vez mais, para concentrar mais renda e ganhar mais dinheiro. Por isso que a gente teve aquele vídeo que eu fiz com você sobre consciência de classe, que é importante a gente entender isso, que a gente pertence à classe trabalhadora e a classe burguesa existe para esmagar a gente e retirar os nossos direitos. Então eu tenho assistido alguns vídeos, alguns filmes sobre a ditadura, que puta meu, é muito legal quando a gente para ver assim, o cinema brasileiro é muito bom. E eu vou falar de 4 filmes importantes aqui, mano. O primeiro que eu assisti, não importa a ordem, mas entre esses filmes que eu tô vendo agora nas férias, o Que é Isso, Companheiro? Que filmaço! É sobre o sequestro de um diplomata americano, né? Na verdade, como é que é o nome do cara, bicho? Não é diplomata, mano. Ah, eu vou lembrar. É um cara que fica no consulado aqui no Brasil, que cuida de interesses norte-americanos e embaixador. O embaixador norte-americano foi sequestrado por uma célula revolucionária e eles negociam a soltura de 15 presos políticos, né? Aí mostra como que foi feito esse sequestro, como que foi negociado com as autoridades policiais, o DOI-CODE, o DOPS da época. E é um filmaço, velho, vale muito a pena, porque a gente percebe como que era o trato com os presos políticos, né? Então, o Que é Isso, Companheiro, cara, é uma dica excelente para você entender como foi o período dos anos que se passaram de 64 até 85, quando termina a ditadura, mas principalmente ali nos anos 60, se eu não me engano, esse filme passa nos anos 69 para 70, né? Inclusive fala um pouco sobre o mesmo período que o Brasil ganha a Copa de 70 ali, e o ápice da ditadura é o ato institucional número 5, que é do Costa e Silva, que deixa o país assim dentro de um período bem conturbado. Então o que é isso, companheiro? Essa é a primeira dica. Você quer assistir esse filme? Ei, você tá prestando atenção, tá? Tá prestando, eu pensei tem aí. Então você tá se vendo ali. Claro que então tá bom. Então o Que é Isso, Companheiro é a minha primeira dica, vale a pena pra caramba. O outro que eu gostei pra caramba é Pra Frente Brasil. Nossa. Esse filme é legal demais, velho, porque também fala sobre tortura e sobre como os guerrilheiros se organizavam, né? E como eles enfrentaram a ditadura e como que era a visão das pessoas naquela época. É muito louco, eles mostram as cenas de tortura também. Todos esses filmes vão mostrar como agiam os torturadores, mas isso é importante para as pessoas entenderem que a ditadura foi uma merda, né? Perseguiu pessoas. E o que eu acho louco assim é que o que você não precisa
você entender? Que bastava você não concordar com essa merda pra você ser perseguido e ser considerado um inimigo público. Chamava Segurança Nacional. A parada era uma lei de segurança nacional que, se você fosse contrário ao regime militar, né, à ditadura do Brasil, você seria torturado, preso, às vezes exilado, assassinado. As pessoas sumiam com o corpo da pessoa e essa pessoa nunca mais era vista. Entende? Só de você não concordar. Não é passado um bagulho desse? Então foi muitos jovens, mãe, intelectuais, estudiosos, não eram bandidos, entendeu? Você não tinha lá um assaltante, um estuprador, um traficante de drogas, não. Quem era perseguido eram pessoas que estavam querendo o retorno da democracia no país. Você poder escolher o seu presidente, escolher o seu candidato, seu governador, seu prefeito. Então virar ser refém de uma tirania que estava ali defendendo interesses burgueses, porque na verdade era isso, né? São empresários que financiaram essa merda dessa ditadura. Por quê? Porque o Jango, em determinado momento, achou que seria legal fazer uma reforma agrária, fazer as reformas de base, que são reformas importantes, que seriam muito boas, reformas institucionais mesmo, para facilitar a vida das classes mais comuns. Aí veio uma ditadura importada dos Estados Unidos, com uma operação chamada Brother Sun, né? Os caras vieram ver um navio dos Estados Unidos para promover uma guerra dentro do Brasil caso o Jango tivesse resistido. E ainda bem que foi foda, meu. Esses Estados Unidos é uma bosta, enche o saco de todo mundo, né? Agora tá enchendo o saco dos iranianos lá. E outro filme legal pra caramba, mas isso é muito bom, é o Zuzu Angel. Puta, que filme louco esse. Porque é o seguinte, meu, a Zuzu, ela é uma estilista rica no Brasil, né, nos anos 70. Ela não estava muito ligada com política. Só que o Stuart, que era o filho dela, ele era envolvido com ideias socialistas e ele participava de algumas células. Então ele era um cara ativista mesmo nas questões com relação à retomada da democracia. Ele lutou contra os ditadores na época. Esse cara foi levado do ICOD, pro DOPS lá no Rio de Janeiro. Ele foi torturado. Macataram esse cara, zoaram ele demais. Encheram o olho dele de sal, deram choque elétrico, colocaram a boca do cara no escapamento de um Fusca. E depois ele foi arrastado no pátio do ICOD. É filme, né? Mas essa história é verídica. E ele foi morto. E essa mãe procurou esse cara em todos os presídios desse país. O moleque era só um estudante revolucionário. Ele tinha ideias democráticas. Ele não era um criminoso. Ele não matou ninguém. Ele não fez mal para as pessoas. Ele só queria que a ditadura acabasse, como muita gente queria. Torturar e matar esse cara. Mas a história dessa mãe é a coisa mais linda de se ver. Porque como ela tentou achar o corpo do filho dela para poder enterrar, né? E ela foi ela enfrentou de fato a ditadura, ela foi na imprensa, ela foi até os Estados Unidos, denunciou. Como ela fazia desfiles de moda, ela começou a estilizar ali as suas peças de roupa, como é que eu diria, não provocando as autoridades policiais do país, nem o governo, mas denunciando, né, o que acontecia aqui no Brasil. E aí ela acaba sendo assassinada também. Então a Zuzu e o Stuart foram vítimas da ditadura militar. E esse filme é muito bom, tá? Então vale a pena assistir, cara, pra gente entender como era o caráter do exército durante a ditadura. E mais um, cara, esse é forte, meu, que é o batismo de sangue. Tinham frades dominicanos que eles apoiavam Marighella, Carlos Marighella. Mano, esse cara é um cara importantíssimo, porque todos os brasileiros deveriam conhecer o Marighella. Que grande revolucionário, que figura que os brasileiros não conhecem, infelizmente, mas vale muito a pena. Inclusive vai ser o nome da minha biblioteca. Eu tenho uma bibliotequinha aqui, né, no quartinho aqui em casa, e o nome que eu estou agora fazendo a minha plaquinha, e a minha biblioteca vai se chamar Carlos Marighella, que é um cara extraordinário que o Brasil produziu e que infelizmente foi assassinado pelo DOPS, né, pela polícia secreta da ditadura militar, que eram assassinos miseráveis e sanguinários. E esse filme é a denúncia, né, porque os frades dominicanos são torturados para entregar o Marighella, porque eles apoiavam as causas a favor da democracia, né, e contra a ditadura. Então a igreja, parte da igreja, se posicionou contra a ditadura.
E esses frades que eram religiosos, pelo fato de eles apoiarem o Marighella, eles foram presos e torturados, mas machucaram os caras, para eles entregarem o Marighella. De acordo com a denúncia desses religiosos, eles conseguiram encontrar o Marighella e aí assassinaram o cara que foi uma pessoa tão importante. Inclusive, eu recomendo o filme Marighella, do Wagner Moura. Que filmaço, cara, que louco, filme muito bom, pra gente entender o tamanho da significância, desse cara. Assim também como o Carlos Lamarca. Lamarca também é um filme do Paulo Betti. Que filmaço, mãe. Que ele era um capitão do exército e ele desertou do exército, levou 30 fuzil e organizou um grupo de guerrilha, mas infelizmente ele foi perseguido e morto na Bahia, nos anos 60 ainda. Acho que foi em 69. 1969, ele foi assassinado antes. O Marighella foi em 71, eu acho. Agora o ano do Marighella, acho que foi 71. E o Carlos Lamarca 69. Mas tem todos esses filmes. O Que é esse Companheiro, Zuzuêndio, Batismo de Sangue. Que mais que eu falei? Carlos Marighella, Lamarca. Pulei algum? Bom, são filmes que eu indico para as pessoas poderem entender o que foi o período de 64 até 1985, quando o Brasil sofreu uma ditadura civil-militar, que é uma ditadura também burguesa, porque o Jango tinha propostas para a melhoria de vida das classes comuns, mas os burgueses miseráveis, juntamente com o exército e com os Estados Unidos, né, que é o grande pé no saco de todos os países que não concordam com o seu modelo, né, de meritocracia. Os Estados Unidos é um lixo de país, né? Eles interferem na vida de muita gente. E, por exemplo, você não pode ser independente, você não pode ser, por exemplo, autossuficiente, tem que depender desses caras aí, senão eles vão e impõem uma guerra ou mete você dentro de uma ditadura e começa a perseguir e matar um monte de gente pobre, porque é isso, estudante pobre era perseguido, professores, e eram chamados de subversivos. Então a gente tem aí alguns filmes para você entender o que foi o período da ditadura. Eu vou te dar uma aula sobre ditadura militar. E eu indico muito que você conheça esses dois grandes revolucionários, Carlos Marighella e Lamarca. E também um cara muito importante é o Frei Beto, né? Que foi preso durante o período da ditadura, que inclusive fala da história dele no Batismo de Sangue, que ele escreveu um livro, que o livro virou filme. Esse cara também é bem interessante porque ele tem muita clareza do que se sucedeu durante o período da ditadura, que foi de 64 até 1985, e o ápice dessa desgraceza foi o ato institucional número 5, que essa família Bolsonaro aí queria que fosse colocado novamente, né? Que esses caras são uns lixo, mano, e eles queriam que tivesse o AI-5 de volta, né? A vida também dessas pessoas, né, mãe? Essa família aí de gente execrável. Então, fica a dica aí, quem gosta de ditadura, some desse canal, velho. Se você é a favor da ditadura militar, você é um bosta. Então vamos lá, ó. Vamos fazer agora a sua parte. O canal Reverbera, você tem que falar o quê? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Essa é a parte que você fala. Reverbera. Aí, mas você fala como? Se inscreve. Se inscreve lá. Fala pra galera lá. Se inscreve no canal. no canal. Você tem que falar se inscreve. Se inscreve no canal Reverbera. Isso. Compartilha. Compartilha. E comenta. E é isso. E estamos juntos. Reverbera cultura, né? Reverberando cultura e conhecimento. Assista esses filmes que você vai gostar, mano. Tamo junto.